Olá, eu sou Conceição Santana, bem-vindos ao canal História à Vista. Hoje nós vamos conversar sobre a República da Espada, que ocorreu entre 1889 a 1894. Esse período leva esse nome porque o Brasil foi governado por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Mas antes de começarmos a nossa aula, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Vem comigo! Então vamos falar o contexto histórico da República da Espada. Ela começou após o dia 15 de novembro de 1889, quando ocorreu a proclamação da República, e aí foi criado um governo provisório em que Marechal Deodoro foi escolhido para governar o país como presidente. A família real foi banida no dia 17 de novembro. Embora a Marinha fosse leal a Dom Pedro II, não houve reação. A administração provisória do Deodoro, que ocorreu antes da Constituição ser promulgada de 1889 a 1891, foi marcada por ser um governo autoritário. Podemos destacar como características principais ações voltadas para a transição do regime monárquico para o regime republicano, a abolição das instituições da monarquia, a anulação da Constituição de 1824, convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte, instalação e consolidação das instituições da República, como, por exemplo, o sistema eleitoral, a adesão também aos ideais do positivismo. Vamos lembrar aqui que foi incorporada à nossa bandeira o lema Ordem e Progresso, e o estabelecimento do Estado laico, separando o Estado da Igreja, e a criação do casamento civil. Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República. Ela apresentou as seguintes características: estabelecimento da República Federativa, composta por 20 estados e unidades de federação possuidoras de certa autonomia, a divisão da República em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, a manutenção da propriedade particular, a liberdade de pensamento, a criação do sistema eleitoral com as seguintes características: o voto era aberto e os homens menores de 21 anos não podiam votar, os mendigos, os analfabetos, os soldados e os padres. O governo constitucional começou com uma eleição indireta um dia depois da Constituição de 1891 ter sido promulgada. Nessa eleição, Marechal Deodoro foi eleito presidente e o Floriano Peixoto o vice. Durante o seu governo, o presidente Deodoro enfrentou uma crise econômica chamada encilhamento. Ela recebeu esse nome por causa da política econômica do ministro Rui Barbosa, que visava o desenvolvimento do Brasil, principalmente na área industrial. Essa política usava medidas protecionistas, dando liberdade para a emissão da moeda sem lastro por parte dos bancos privados e facilidades para a abertura de empresas do capital aberto. As medidas não deram certo e geraram uma grave crise econômica no país. O que se viu foi o aumento da inflação, falências de empresas e o crescimento da especulação financeira. Devido à crise econômica, o Congresso aprovou a Lei de Responsabilidades, que restringia os poderes da administração do presidente. Em represália a essa lei, o Deodoro dissolveu o Congresso Nacional no dia 3 de novembro de 1891 e instituiu o estado de sítio. A Marinha não concordou com essas ações e começou então a primeira revolta da Armada. O almirante Custódio de Melo ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital nesse momento,
caso o presidente não renunciasse. Para evitar uma guerra civil, com apenas 9 meses de mandato, Deodoro da Fonseca renunciou e o seu vice Marechal Floriano Peixoto assumiu seu lugar. O estado de sítio foi revogado e o Congresso foi reaberto. De acordo com a Constituição, se um presidente renunciasse e não completasse 2 anos de mandato, ao renunciar, deveriam ser convocadas eleições presidenciais. Porém, Marechal Floriano assumiu o poder e não convocou eleições. O descontentamento com o governo do Marechal Floriano foi marcado pelo enfrentamento de 2 revoltas. A segunda revolta da Armada, em 1893, que exigia eleições presidenciais, e a revolta federalista, ocorrida no Rio Grande do Sul, que exigia mais descentralização política. Essa revolta ocorreu entre os federalistas e os republicanos apoiadores do Marechal Floriano. As 2 revoltas vão terminar em 1895. A maneira como Floriano Peixoto reprimiu de forma violenta essas 2 revoltas lhe rendeu o título de Marechal de Ferro. O seu governo também foi marcado pela adoção de medidas populares, como a redução dos valores de aluguéis, a redução dos impostos sobre a carne. A sua forma de governar foi marcada pelo nacionalismo e por medidas econômicas protecionistas. Marechal Floriano terminou seu mandato no dia 15 de novembro de 1894 e o paulista Prudente de Moraes, representante da oligarquia do café, assumiu a presidência do país por meio de eleições diretas, como o primeiro presidente civil eleito, dando início à fase conhecida como a política do café com leite. Mas isto é um assunto para a próxima aula. Hoje nós vamos ficar por aqui e espero que vocês tenham gostado. Um abraço!